Esse é o Companhia das Tretas, um programa sobre literatura contemporânea, seus bafões, celemas estéticos e outros arranca-rabos. Eu sou Igor de Albuquerque. E eu sou Pérola Matias. Hoje vamos começar nosso primeiro programa com A Palavra que Resta, de Stênio Gardel. Um livro que eu e Pérola lemos recentemente e trouxemos como ponto de partida, né? Exatamente, a gente leu esse livro mais ou menos na mesma época, no final do ano passado, e resolvemos começar com ele porque ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio National Book Award. E na categoria romance traduzido para o inglês, estrangeiro traduzido para o inglês. Ele brigou com outros estrangeiros aí e levou o Sertão do Ceará lá para o primeiro lugar para o mundo. Para o mundo, e num grande feito, né? Grandíssimo. E agora tá, essa é uma notícia mais nova, concorrendo ao Prêmio Literário de Dublin, junto com outros nomes também, 100 mil euros no prelo. Além de ter sido indicado para o Jabuti também. Então, é um livro que traz um enredo muito interessante e depende muito do enredo, né, Pérola? Você podia trazer aí o... Da história. Vou dar vou falar uma sinopse do livro. O livro conta a história do Raimundo, que é um senhor de mais de 70 anos, 71. Ele é analfabeto e ele quer ler uma carta que ele recebeu há 50 anos e ele nunca deu para ninguém ler essa carta. Então ele resolve começar a aprender a ler e escrever para tirar a identidade e ler essa carta. Ele conta a história ao longo do caminho, né, de como surgiu essa carta. Ele era filho de um lavrador rural no sertão do Ceará. E lá nessa vida pregressa, na adolescência, né, no começo da vida adulta, ele teve um romance que foi interrompido e proibido pelos pais, porque era um romance homoafetivo. Não só interrompido, né? Foi destroçado, brutalmente violentado. É um livro de cenas de espancamentos, né? Tanto o Raimundo, o narrador, quanto o Cícero, seu par, são espancados pelos pais, né, em surras sistemáticas, e fala um pouco o livro. Um dos temas do livro é o prolongamento dessa violência por gerações, né? Exato, mas não só a violência física, porque fica muito claro também a violência simbólica de todas as palavras, gestos, comportamentos em torno não só do casal, mas ao longo de várias situações pelas quais o Raimundo passa ao longo da vida. Porque quando o pai pega ele flagrante, quer dizer, o pai do Cícero, ele acaba indo embora depois de surras sucessivas que ele leva do pai. Ele acaba indo embora daquele lugar, daquele sertão, e cai no mundo, vira chapa de caminhão. E aí segue para a capital, depois tem outros desenvolvimentos que ao longo do papo acho que a gente traz. O livro depende muito da história, é um livro de enredo, é um livro que traz até um traço de reconhecimento de história forte, né, que os prêmios acabaram revelando. Mas como primeiro ponto forte, assim, eu diria que o livro é muito bom na exposição. Eu gosto muito da exposição inicial do livro, que a gente já vê esse velho de 71 anos analfabeto, gay, que já é um personagem muito interessante, vê ele na luta de aprender a ler. 2 páginas depois a gente volta para o passado e está lá na cena em que ele é pego no ato, né, até no sertão. Antes, né, quando ele era criança, que ele lidava com Cícero, né, que ele já via ali uma coisa, pô, como esse menino é bonito. Não, mas a exposição do livro mesmo, Sim. As primeiras 4 ou 5 páginas, é isso. É. E eu acho que ele mostra muito rápido como a surra aparece, e aí depois que ele vai para a infância, né? E isso daí que você traz é interessante, porque a gente na hora de contar, às vezes coloca na ordem cronológica, mas o livro ele é todo... ele é todo vai e vem, no não tempo, linear, né? Não linear. E a gente praticamente não percebe essas passagens de tempo, assim, elas são muito bem feitas. As camadas, As né? camadas, que
temporais que ele vai inserindo ali ao longo da narrativa. Não que isso seja necessariamente novidade, né? Não, mas só estamos destacando que a gente lê com uma fluidez, né? Não, bastante. A gente não se perde na história. Ele sabe fazer isso, né? No nível que convence, né? Uma coisa interessante também é a questão do tema, né? O livro ele depende muito da história e depende muito do tema. Eu acho que o grande tema, pelo menos o que é primeiro, é o do analfabetismo brasileiro, né? Uma chaga na história da gente, né? E da estrutura moral do interior do Brasil, né? Como é a vida nesse sertão do Ceará. E no sertão, né, de um modo geral. Mas sertões e sertões, né? Sertões e sertões. Porque se a gente for tudo que é fora da capital é sertão. Tem um pouco dessa ideia, né? Mas se a gente pegar um outro romance, na verdade é um conto que o Ang Lee transformou no filme, o Brokeback Mountain, né? Sim. Ali a gente vê também uma relação homoafetiva, né? Mas só que completamente diferente no outro sertão ali, né? Eles acho que sabem ler, tem uma estética mais ligada ao corpo, à beleza, O filme destaca a paisagem, né? Que não é aquela coisa árida, né? Não tem a lida diária da enxada, daquela coisa sofrida, manual. Eles estão lidando ali com um rebanho. Claro, porque é no campo. E no final tem a porrada também, né? Sim. O cara é espancado até a morte no final do Brokeback Mountain. Mas Desculpa, spoiler. Pô, esse filme que não viu também, já tem uns 10, 20 anos. Mas aqui é porrada o tempo inteiro. Né? São surras e surras. O próprio Raimundo depois, isso aqui é spoiler do livro, ele vai dar uma surra no outro personagem importante, né? Colocando pra frente essa lógica da violência, do preconceito, mas se tivesse introjetada nele. Isso, mas eu só tava querendo dizer que é muito mais bruto nesse livro. Não, é né? brutíssimo. Mas dentro da linguagem a gente vê uma pesquisa do Estênio aí pra, sei lá, chegar numa escolha de palavras, num léxico. Sim. Acho que até a forma como as frases são construídas, né? O lugar do adjetivo, do verbo, do substantivo, né? Acho que ele tenta esse lirismo ali. Desses adjetivos, verbos, substantivos, que seria esse sertão, né? Exato. Ele é um cara de Limoeiro, né? Diz que nas entrevistas que viveu, conhece esse meio. E eu acho que aí entra numa tradição da literatura que é tentar decifrar a cabeça do que é essa pessoa, que não é ele, obviamente, é um homem iletrado, um homem analfabeto, e buscar nessa escolha de verbos, substantivos, sintaxe, uma coisa que é esse original agreste sertão, gay no caso do livro, que pode ser questionável também, né? Sim. Ele usa muitas expressões, obviamente, né, que estão ligadas ali àquele universo, né, do sertão do Ceará. Uma coisa que não se esquece, por exemplo, ele compara uma noda de caju. Exato, porque eles sempre se pegavam debaixo do cajueiro também. Tem mais coisa. Não, tem o livro inteiro é pesquisa disso, né, desse léxico sertanejo, né? Com sotaque. Com bastante sotaque, né? Um livro cearense. E é engraçado que ele não usa a palavra Ceará no livro, né? Ele não fala que é o sertão do Ceará, não fala que é no... Ele fala que é o sertão do Ceará. Fortaleza ele não fala, não. Mas ele fala que vai pra capital. Né? Acho que fala. Sim. Ele é porque ele roda chapa, bastante, ele é um chapa. E eu acho interessante também, a gente lê um texto de Natália Timmerman, que ela cita uma referência do livro, que é A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, que é o grande mestre da pesquisa linguística sobre o sertão, sobre esse Brasil mais ligado a um outro modo de falar que não estava na literatura, né? E que de fato ele inventou. Ele pegou alguns outros, né, antecessores, mas enfim, ele inventou uma linguagem dele, Guimarães não precisa falar sobre ele. Mas tem... E, sobretudo, o romance gay nesse cenário. Sim, é verdade. Tem essa a referência a Diadorim e Riobaldo,
né, com esse casal. Tem a Terceira Margem do Rio, como lembrou Natália Timmerman. E tem também uma referência à luta com o diabo, né, porque aparece um dos causos do livro, é um pacto com o demônio que acaba não acontecendo, né? Assim como a gente não sabe se acontece ou não no Grande Sertão Veredas. Então, é um livro que está ali ligado na tradição, né? Ele quer se colocar dentro de uma tradição muito conscientemente. Não sei se a gente começa a falar de comparações com outras obras, o que você acha? Já começamos, né? Falamos de Grande Sertão Veredas. Eu li, né? Claro, o livro, e depois eu fui reler pra gente poder fazer esse papo aqui, eu ter ele mais fresco na cabeça. E da segunda vez que eu li, foi inevitável para mim, quando ele tá nesse solilóquio, assim, mais lírico, digamos, né, do uso das palavras e das cenas, eu não conseguia ouvir a voz do personagem, do narrador, etc., sem ser o personagem do Ali Muritiba em Deserto Particular. Pra mim era a voz daquele menino, no mesmo tom, na mesma mansidão, ele falando, assim. Deserto Particular, que tem outra coisa parecida que o menino é chapa também, né? Ele é carregador. Mas o chapa carrega e descarrega o caminhão também. O chapa, ele anda. Sim, mas ele tá ali sempre na feira, né? Ele é meio que tá no universo do feirante. Ele é mais feirante do que chapa. Mas tem a ver, eu acho, assim, né? A coisa de estar no caminhão. Exato. Sempre olhando a rodovia, né? Pensando, talvez em cair fora. Isso é meio implícito, não explícito. Que é uma coisa do livro, né? Cair fora, né? Não dá pra você ficar naquele lugar. Eu acho que tem que falar de uma coisa assim. Eu falei de uma coisa que eu gosto muito no livro, que é a exposição, as primeiras páginas ali. Ele condensa de um jeito que quem escreve sente inveja às vezes. Assim, nossa, como foi que ele conseguiu fazer pegar a nossa atenção toda, colocar aqui e mostrar praticamente o livro todo. Mas teve algumas coisas que eu não gostei também. Diga aí, o que você não gostou? Não, eu primeiro falo alguma coisa que você não gostou. Eu não gostei das descrições de cena de sexo e nem como ele fala sobre sexo. Posso ler uma parte? Porque, assim, é uma coisa muito delicada, né? Essa literatura que entra nessa seara, né? De falar de uma descrição ali, de uma cena erótica e etc. E eu acho que a gente já quebrou alguns tabus. Inclusive, ele tá ali falando, né? Vou voltar um pouquinho antes de falar do que eu não gosto. Ele tá tratando como a homossexualidade percebida como uma imundície. Então, né, a mãe, em determinado momento, atribui a ele um feitiço do mal, né? Tudo que ele toca se apodrece, ou né, ele causa o mal ali no que ele toca. Então, e uma hora ele fala mesmo, né? É uma imundície que está dentro, ela não pode limpar. Mas, quando ele está descrevendo a forma como ele, Cícero, se atracavam, é muito pueril. Assim, né? Pegou de costas, a gente depois entrou no rio e ficou inundado. Mas uma hora ele usa uma palavra que eu acho que é proibida para falar em cenas de sexo. Vou ler um pouquinho. Cadê? Cícero se aproximou devagar, chegou perto, bem perto, assim, o rosto, a um palmo do rosto de Raimundo, com uma mão agarrou a nuca dele pelo lado esquerdo, perto da mecha de cabelo branco, com a outra apertou sua cintura. Raimundo não se mexeu. Se fincou nos olhos castanhos, tateando o calor que rastilhava o corpo e dilatava as veias, sem saber onde pôr a cabeça, as mãos, os pés, o membro que crescia entre as coxas. O membro realmente não dá. Não dá. O pau. O saco. Tem várias palavras. Gostoso. Sei lá. O membro. Não. Membro não dá. Membro no braço. Tem muitas, né, sequências que falam sobre isso mesmo. E eu acho que volta um pouco daquele papo que a gente estava tendo, né? Dele tentar se apoderar dessa psique com essas palavras que seriam palavras que não são as dele, apesar dele conhecer, né? E acaba, às vezes, não convencendo muito, né? Inclusive as metáforas de sexo. O caule.
Ele fala muito da raiz, da seiva, e aí o caule que fica duro. É uma coisa vegetal, assim, me lembra uma coisa meio naturalista até, né? Um passado interessante. O que eu ia falar que eu não gosto tanto do livro é uma questão de que, para mim, os temas, eles parecem estar o tempo inteiro ali, né? Como se eles estivessem a serviço da história e você não pudesse se desgarrar deles, né? É o analfabetismo, é a violência, é a intransigência com outros modos de vida, né? Tanto que quando aparece o diabo, né, que em Guimarães Rosa é uma coisa muito abstrata, né, o bem contra o mal, o diabo aqui ele parece tem uma função muito clara, que é o que você... A proposta que o diabo faz é mudar de corpo, né? Ou ser outra pessoa, que é o conflito do Raimundo ou de outras... Do Cícero também, né? Que não consegue viver dentro daquele... Não é do corpo, porque não é isso que o diabo fala, mas que poderia ser outra vida, que não essa tão marcada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que tudo no livro parece confluir para esse momento, e aí a imaginação, né, que seria de fato tentar chegar nessa psique, ou tentar olhares menos dependentes da história, né, que a história puxa, fica um pouco retraído, né? E parece que o livro inteiro é amarrado nisso. Ele de fato é um livro muito bem feito, é muito curto, ele tem 160 páginas. É curtíssimo, ó, você lê tarde. Quem tem hiperfoco aí, 3 horinhas mata esse livro, né? TDAH, algumas viagens de ônibus, uma semana dentro do ônibus você mata fácil. Mas é isso, assim, apesar do livro ser muito bem feito, ele tem... E eu sei que é um pouco... É tretoso dizer isso, né? É porque é um conflito interno, mas esse conflito, assim, ao mesmo tempo que ele aparece, será que muda de corpo? Será que reprime isso? Será que eu vou casar e vou ser feliz? Ao mesmo tempo que ele tá sempre falando pro pai muito certo. Eu sou isso aí, eu gosto de homem. Eu quero ficar com Cícero. Aí depois ele tem um outro conflito, que é quando entra uma personagem interessantíssima do livro. Que é quando ele conhece uma travesti. Suzani. Com 2 N's, Y, Suzani Dinamarca. Mas ela não quer tirar o Oliveira também, né? Suzani Dinamarca Oliveira. E ele é confrontado por essa travesti quando ele tá saindo de um cinemão, ela flagra, depois ela fica confrontando ele. E por que você não sai desse armário? Uma coisa assim, sabe? Só que ele estranha muito ver um homem vestido de mulher. E ele não aceita aquilo na cabeça dele. Além de tudo, né, ela tá botando em jogo tudo aquilo que ele conseguiu esconder a vida inteira. Que ele era chapa, vivia ali naquele mundo macho man dos caminhoneiros. Pegava mulher de vez em quando. Pegava mulher de vez em quando, entortava as raízes, os caules das árvores pegando mulher. E... De novo a coisa vegetal, né? Tem muito. Porém, ele conseguia frequentar os cinemões. E depois ele se sentia sujo por isso, obviamente. Mas aí quando a Suzani aparece, aí... vamos falar, ele mete a porrada na Suzani, né? Sim, aí a Suzani ameaça esse lugar dele de estar no armário, conseguir manter aquela vida. Ao mesmo tempo que ele já tá cansando de ser chapa, porque já a coluna começa a doer, ele começa a ficar velho. E aí, no confronto dela com ele, e ela é toda desaforada mesmo, ele espanca a Suzani num beco. E espanca de um jeito muito forte, quebra a costela, tem que ir pro hospital. É mais um episódio de violência. A gente não contou isso porque vocês vão ler, né? E antes do Raimundo e do Cícero serem expulsos do lugar, tem um passado, né, de... Essa parte é uma parte mais bonita. Que eram gays também, que levaram porrada. Então o pai do Raimundo bateu nele, e o Raimundo bate na Suzani também, né? Uma reprodução dessa lógica de violência que não acaba. E o avô do Raimundo também já tinha batido num filho que era irmão do pai do Raimundo. Talvez acabe na alfabetização, né? Não sei se o livro aponta para isso. Depois que alguém aprendeu a ler, as pessoas parem de se bater. Não sei. A gente falou bastante sobre o livro já, acho que estamos chegando no final.
O tema da alfabetização, uma coisa que eu lembrei, tá em alta, vai ter o filme do Paulo Freire com Wagner Moura fazendo Paulo Freire na missão de Angicos, né? Eles alfabetizaram 300 pessoas em 40 horas, saiu uma matéria recente sobre isso. E o livro tá aí, né? Provavelmente vai virar filme também. Né? Torturado vai virar filme? A gente não ia falar de Torturado nesse... Mas eu tô perguntando se vai virar filme. Não teve jeito de não falar de Torturado. A gente ia falar sobre funcionarismo público, né? Exato. Porque ele também é funcionário público, Estênio Gardel, né? E como o funcionarismo público traz essa vivência com pessoas de estratos sociais diferentes. O Estênio fala que o que inspirou ele na história foi ver o pessoal lá... Batendo ponto. Pra fazer carteira de... É do TRE, né? Verdade. De eleição. E aí, ao invés de assinar, você bota o dedão. A identidade, porque não sabe escrever. E o Torturado também tem a ver com essas andanças aí do funcionarismo público brasileiro. Mas aí a gente... Veja Carlos Drummond de Andrade, isso está acontecendo. Carlos Drummond de Andrade. A literatura brasileira é feita de funcionários públicos, né? Inclusive, eu defendo muito, porque pra mim a melhor poetisa brasileira é Ana Martins Marques. Aí é outra treta, né? Profissionalização, há 10 anos só se falava sobre profissionalização do escritor, existe um mercado e agora volta a coisa forte do funcionarismo público. Mas lógico que é o único mercado estável no Brasil de emprego. Acho que a gente pode fazer um programa só sobre isso, né? Bom, podemos. E, enfim, Pérola é muito da música, né? Jornalista de música e tal. Eu também gosto de música. E a gente pensou numa playlist, né? Pra esse livro aqui. As minhas indicações... Fala as suas primeiro. Eu pensei numa música pra Suzani. Ama, Sofre e Chora, Pablo Vittar. E Nascente, do Siba. Porque eu liguei com a parte que eu mais gosto do livro, que é, enfim, uma do Rio. Tá, na minha playlist eu coloco Raimundo Fagner com Flobela Espanca, né? Minha alma de chorar te anda perdida. Fanatismo, né? Que é uma música que tem a ver com esse romance de Cícero, fortíssimo de Cícero, violentíssimo, Cícero e Raimundo. E eu coloco na minha playlist também Geraldo Azevedo, só que eu mudo o gênero. Eu digo e ele não acredita, ele é bonito demais. Né? Como é? Dono da Minha Cabeça, o nome dessa música. Uma música muito linda de Geraldo Azevedo. Mas podia também entrar, já que tem toda essa ligação com a água, com líquidos, não sei o que ainda era ser um peixe. Fagner de novo, né? Fagner de novo. Vivo e tem uma cena também que é bem Céu de Sueli. Podia estar tocando no forró ali. Você não vale nada. Podia, completamente. Nos Chapa ali, né? Suzani. A gente vai criar uma playlist Companhia das Tretas no Spotify. Vamos. E aí a gente vai colocar algumas músicas, depois o algoritmo vai levando, Exato. né? Pode ser colaborativa também, né? Boa ideia. Quem assistir esse programa pode ir lá contribuir com uma música. Bem, muito obrigado. Esse foi o Companhia das Tretas. Número 1. E a gente queria agradecer também a Livraria Ponta de Lança, que fica aqui na Vila Buarque, Rua Aureliano Coutinho, por ceder o espaço pra gente gravar essa conversa. E é uma das livrarias mais agradáveis da cidade. É a minha favorita. Pra mim também. Tem cafezinho, tem cerveja, tem o Bruno, que conversa aqui com a gente. Tem livreiros maravilhosos, super atenciosos. Tem os livros mais novos que saíram no mercado. E aqui você compra também o livro do Estênio Gardel. E muitos outros. E muitos outros. E a gente queria fazer um agradecimento de coração à Bruno, Ponta de Lança. Ponta de Lança, melhor livraria da cidade.